Pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês o Helder, diretamente da Sala de Informática da SOST, a Igreja do Henrique Cristo. E hoje eu estou tendo o prazer de apresentar para vocês, trazer para mais uma das nossas entrevistas, o discípulo Carinos. Obrigado pela participação, Carinos. De nada. Hoje o pessoal vai ter oportunidade de te conhecer um pouquinho mais, né? Legal. Porque muitos não conhecem os discípulos homens que o Henri tem. Sim. Então a gente sempre começa a transmissão passando alguns avisos, né? Lembrem-se, portanto, de assim que nós encerrarmos essa transmissão, dá uma olhadinha no site oficial, que é o henricristo.org.br, onde você pode tirar uma série de dúvidas que eventualmente não tenham sido respondidas no bate-papo, na entrevista com o Carinos, certo? Lembrando também que a gente tem um encontro marcado todo sábado, às 9 horas da noite, com o Henrique Cristo, entrevista ao vivo, certo? Todo sábado, faça suas perguntas. Então, pra gente começar, Carinos, diz pra gente, você é natural de onde? Florianópolis, Santa Catarina. Gostoso, né? Bom, muito bom mesmo. E você nasceu e sempre viveu lá? Nasci em Florianópolis, minha infância, adolescência lá, daí na juventude eu morei 2 anos na Austrália, morei 3 meses na Indonésia. Você rodou o mundo? Rodei o mundo um pouco, viajei bastante, graças a Deus. Que legal! E o que te levou para a Austrália e para a Indonésia, justamente para esses lugares? Primeiro sair de casa, né, conhecer novas culturas, trabalhar num lugar diferente e também a prática do surf, né, que eu era surfista, né, e daí eu escolhi os lugares que tinha mar, que tinha onda, que eu pudesse praticar o surf e ao mesmo tempo conviver com outras pessoas, outras línguas. Então foi por causa disso. Sair um pouco de casa, sabe? Conhecer a vida um pouco melhor, né? Bacana. No tempo que você esteve lá fora, digo, fora da SOST, você exerceu alguma atividade profissional? Sim, desde pequeno eu já trabalhava na loja do meu genitor, né? Ele estava começando um empreendimento que era uma loja de surf, né? Lá na ilha de Florianópolis, esse é um grande negócio, né? Então ele começou com uma lojinha pequena e eu já ajudava ele desde quando eu era pequeno, né? Daí foi crescendo a loja e ele teve essa possibilidade de me propiciar, né? Essas viagens e tal. Daí eu pude trabalhar bastante lá fora também, né? Inclusive lá eu fazia questão de trabalhar e me sustentar, sabe? Eu não queria muito depender dele, sabe? Uhum. Então isso foi uma boa experiência para mim, sabe? Para poder depois, agora já na fase adulta, ter essa liberdade já conquistada, sabe? Bacana. E diz pra gente como foi a reação da sua família e dos seus amigos quando você decidiu se tornar um discípulo do Henrique Cristo? Bom, como eu disse, eu já tinha uma certa liberdade, né? Certo. Quando eu morava lá, tinha o meu trabalho, né? Eu próprio depois constituí uma loja pra mim, né? Eu tomava conta, então eu tinha toda a minha liberdade, tinha coisa que eu fazia que eu nem falava pra eles, sabe? E daí com isso foi aos poucos, fui digerindo aos poucos os ensinamentos e fui tentando passar pra eles um pouco do que eu ia aprendendo, né? No decorrer do período que eu fui conhecendo o INRI. E daí essa transição foi mais ou menos simples, porque eu já tinha minha independência, sabe? Então eu simplesmente peguei minhas coisas e vim para SOST. Chegou um certo dia que chegou o meu dia, vamos dizer, né? Uhum. Chegou a hora, daí não tem quem segure, daí eu vim e depois fui me comunicando com eles foram lá em Curitiba na época, né? Foram nas reuniões, né? E inclusive foram lá em Paranaguá, que tinha um retiro, foram lá também. Então eles diversas vezes foram lá e a gente conversou normalmente. Inclusive meu genitor veio aqui em Brasília já, também, sabe? E onde foi o lugar, assim, em que você viu o Henri pela primeira vez? Foi pessoalmente, lá em Florianópolis? Foi pela TV? Como foi? Pela primeira vez foi um panfleto. Foi lá em Florianópolis. Eu subi um costão de pedra que tinha lá, que tinha uma casinha em cima, assim, mas uma casinha meio abandonada. E de vez em quando eu subia aquele costão para ir olhar o mundo um pouco mais de cima, sabe? Um costão de pedra numa praia.
era onde eu trabalhava nessa praia, né, na loja que eu tinha lá. E daí eu subia esse costão de vez em quando para dar uma arejada, sabe, enxergar coisa um pouco mais de cima. Daí tinha um panfleto, esse panfleto do IN estava nessa casa abandonada, mas estava em cima de uma cadeira, assim. Nesse dia eu resolvi ir até essa casa, ver se tinha alguém lá. Encontrei o panfleto em cima dessa cadeira. Daí peguei e comecei a ler. Eu já me interessava pelo espiritismo na época. Eu estava procurando assim um pouco mais as respostas a respeito da espiritualidade, sabe? Daí encontrei o IN e nesse momento eu pensei, pode ser, né? Pode ser. Porque não, eu senti na foto. Eu senti uma firmeza de caráter que eu não encontrei em mais nenhuma imagem dessas pessoas que se dizem Cristo, que a gente sabe que tem muito que se fantasiam e se dizem Cristo, né? Mas eu senti que na foto, no olhar do IN, tinha uma coisa muito autêntica, muito verdadeira, sabe? Daí resolvi investigar. Procurei no site, li as perguntas coerentes, todas sem furo nenhum. Daí no mesmo fim de semana já quis vim frequentar a primeira reunião ao sábado, né? Era uma reunião aos jovens. Daí já marquei, a irmã me explicou como chegar lá. Daí eu peguei meu carro, fui de Florianópolis até Curitiba, né? No sábado, fui lá, frequentei a reunião, gostei, senti o cheiro do IN, né? Que foi muito bom. Voltei para Florianópolis e depois estava querendo todo fim de semana retornar, sempre que dava eu retornava lá para frequentar a reunião, nem que fosse por meia hora. Eu ia de Florianópolis até Curitiba todo fim de semana, são 300 quilômetros de estrada só para frequentar o IN. Então foi uma coisa muito forte, uma atração muito forte, sabe? Uma coisa incontrolável, inclusive, vamos dizer assim, sabe? Coisa, né, que assim, uma força muito poderosa, né, que é Deus, né, que Deus nos conduz, né, até onde Ele quer, né? A gente está na mão dele, né? Essa é a verdade. Quando você recebeu aquele panfleto, você lembra quantos anos você tinha? Foi 2002 para 2003. Eu tinha fiz 22 no ano 2000, então eu tinha 24 para 25 anos. E agora você está com? Eu tô com 32. São quantos anos junto com o IN? São desde que você decidiu se tornar discípulo. 2006. Foi no ano 2006 que eu, na verdade, também, como eu te falei, eu queria participar de alguma forma da obra do IN, né? Queria ajudar o IN, participar da SOST de alguma forma, mas eu não sabia que eu ia ser discípulo, não é? Daí simplesmente os caminhos foram se abrindo. Daí passei pela fase de aspirante, né, que são 7 meses que a pessoa vive dentro da instituição, da SOST, da escola, mas sem vestir a túnica. Então passei por essa fase, né, daí fiz o juramento, né, que os discípulos fazem um juramento para nos proteger, um juramento que serve para nossa proteção aqui na SOST, né. Daí passei pelo juramento e vesti a túnica, né? E que hoje eu considero como sendo a minha farda, né? E eu como sendo um soldado aqui do Reino de Deus. E não quero outra coisa para mim, não quero mais nada, não quero, sabe? Nada no mundo me atrai mais do que essa missão que eu tenho para cumprir aqui, esse papel que eu estou exercendo aqui no SOST. Eu queria contar para o pessoal que está assistindo agora a nossa transmissão. Lembrando que eu sou um mero visitante, tá? Não sou discípulo, sou visitante, amigo do IN. E alguns discípulos eu conheço até mais ou menos. E o Carinos, uma coisa que me chama muita atenção no Carinos, é uma opinião bem particular minha, tá? É como é que eu posso dizer? A tranquilidade, a paz de espírito que esse cara me passa, sabe? Então eu sinto um equilíbrio, uma paz nele muito grande e isso é muito marcante. Sempre que eu converso com ele, eu noto esses atributos nele. É como se fosse talvez acho que um bem-estar. Parece que ele está numa sintonia tão grande aqui com a SOST. Eu não consigo te imaginar em outro lugar fora daqui. Eu também não.
Nos dias de hoje consigo, eu não cara. consigo imaginar. Eu não queria estar em qualquer outro lugar do mundo, sabe? Mas você sabe, você era surfista. Eu já brinquei um pouquinho de surf, não sou profissional. Sim. Só que nessa brincadeira de coisa de fim de semana, assim, dá pra perceber que no surf a gente é mar, enfim, mas a gente se integra com a natureza. Exatamente. Então eu acho que você tem muito disso em si. Graças a Deus. E como foi ter que abrir mão do surf para acompanhar o Henri Cristo? Foi uma coisa necessária, porque aqui não tem mar, né? Sim. Só que ao mesmo tempo que eu... Entretanto, você ainda está ligado a algumas tarefas Isso. da natureza. Exatamente. Quer contar um pouco pro pessoal? Posso contar. Né? Porque o que é o surf? Né? O surf o nome já diz, usufruir. Usufruir, no caso eu usufruía das ondas do mar, certo? Eu ia lá, pegava minha prancha e usufruía das ondas do mar, que é uma sensação muito boa, maravilhosa. Hoje em dia eu usufruo o quê? Da lei divina, né? Dos ensinamentos do Yin. Então, botando em prática dia após dia, assim, o mais ortodoxamente possível, a gente pode usufruir da lei divina, que é viver a vida em harmonia com a natureza, o mais proximamente disso possível, sabe? Nos dias de hoje. Então, eu continuo sendo um surfista, entendeu? Só que não apenas do mar, mas sim da vida. Vamos dizer, hoje eu posso usufruir da vida melhor do que antigamente, por causa dos ensinamentos do Yin. E o Henri sempre tenta nos ensinar a viver em harmonia com as coisas, especialmente com a natureza, não é verdade? Justamente a natureza, nossa mãe, a mãe natureza, né? Porque tudo que a gente ingere vem da mãe natureza, inclusive o leite que sai pelo seio materno, né, que as pessoas chamam de mãe, né, as nossas genitoras, vem da mãe natureza, que é a mãe dela também, e a nossa mãe também. Se ela não comesse os frutos que a mãe natureza nos oferece, ela não podia nos amamentar. Então a nossa verdadeira mãe, que sempre vai ser a mãe natureza. Inclusive, chamar a nossa genitora de mãe ou o nosso genitor de pai é uma coisa que, né, não é legal, porque numa vida passada eles podem ter sido nossos descendentes, nossos filhos, vamos dizer, nossos irmãos. Então nessa encarnação eles nasceram como nossos genitores, mas numa próxima encarnação eles podem ser um parente qualquer, um irmão, um filho, ou até, sei lá, um inimigo, né? Isso aí está dentro da lei do karma, dessa lei da atração, né? Que a pessoa colhe o que planta, não é? Vem cá, você está explicando essa questão pra gente da reencarnação, do karma, e o ponto é que muitas pessoas lá fora, que se consideram cristãos também, não reconhecem essa questão da reencarnação, de karma, débito karmático positivo ou negativo. Eles acreditam que isso é um conceito pertencente exclusivamente ao espiritismo. Aliás, lá fora, se eu fosse identificar a doutrina que eu sigo, tentando evitar alguma espécie de preconceito, dependendo do círculo social eu posso falar mais escancaradamente ou menos. Por exemplo, para os meus clientes, eu não posso escancaradamente dizer que eu tenho um relacionamento íntimo com a SOS, porque eu seria vítima de preconceito. Então a gente tem que dosar as situações. Sim. Quando alguns me perguntam qual religião, qual doutrina você segue, eu digo, bom, sou cristão, né? Sim. Mas quando eu entro nesse mérito de espíritos e de karma, Sim. Mas isso é coisa do espiritismo, né? Muita gente fala, tem isso na cabeça. Bom, o espiritismo o Allan Kardec, né, que é o fundador, ele descobriu, né, ele foi pesquisando, ele era um buscador e ele descobriu algumas verdades, né, a respeito da reencarnação, a respeito da lei do karma, isso tudo é verdade. Infelizmente ele acrescentou outras coisas que muitas vezes não é verdade, que eu não vou entrar na questão agora, sabe, isso é uma coisa que o Yin já respondeu, explicitamente exposto para todo mundo ver lá na página do Yin, né? Então, mas algumas coisas que tem lá é verdade, né? Essa parte da lei do karma, isso aí é a lei da natureza, é ação e reação, é o que o povo hoje em dia chama, né? De que aqui tu faz é que tu paga, sabe? Isso é a lei da natureza, realmente é assim, aqui tu faz é que tu paga. Mas se tu fizer coisas boas, tu vai receber coisas boas também, então não é só... Né? Tem que entender esse lado também, sabe? Se a gente plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas.
não é? Então, entendendo isso, a gente pode viver melhor na Terra, a gente pode ter tendo essa consciência, a gente pode daí querer plantar só coisas boas, entendeu? Daí receber só coisas boas, e aí a nossa vida muda sempre para melhor, entendeu? A nossa vida melhora constantemente. Você considera que aprendeu muita coisa com o INRI? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Meus dias de hoje são baseados praticamente no que o INRI me ensinou. Sabe uma coisa que eu vejo? Gente, o Henri Cristo tem várias formas de ensinar alguém, e uma das formas, que aliás será tema de muitas transmissões nossas às quartas-feiras, são as parábolas do Henri Cristo. O Henri tem uma série de parábolas que ele utiliza para nos passar ensinamentos de alguma maneira mais, como é que eu posso dizer assim, uma maneira metafórica, uma maneira mais simples de se entender. E eu fiz essa pergunta já para o Carino, sabendo, tá, que ele pratica uma série de coisas no dia a dia dele. E eu aqui na minha pequenez, não sei se a palavra está certa, enfim, mas eu vejo você usar no seu dia a dia, cara, uma coisa que eu acho muito legal, que é aquela parábola do rebate, não é verdade? Sim, isso não só dia a dia, mas minuto a minuto, segundo a segundo do meu dia, eu uso a parábola do rebate. Sabe, eu volto meu pensamento em Deus sempre que eu sinto que um pensamento negativo vem invadir meu cérebro, eu já procuro levar meu pensamento a Deus, né? A essa palavra Deus, porque Deus é o Senhor, né? É o Criador, mas foi, né, vamos dizer, acostumado de chamar de Deus, né? E essa palavra Deus serve como um rebate, né? Para a gente rebater os pensamentos negativos, né? Eu viria até como uma senha, sabe? Para a gente poder rebater essa negatividade da nossa vida que existe normalmente em toda a natureza. A natureza é assim, são polaridades, o negativo e o positivo. E tu usando essa palavra Deus dentro do teu cérebro, tu não precisa ficar falando Deus, Deus, Deus por aí, sabe? Deus, Deus. Não. Tu pensa em Deus. Pensa nessa palavra. Zumbizinho. Exatamente. Uhum. Não, daí não teria lógica, fugiria do normal, né? Mas em pensamento, tu pensa em Deus, então tu atrai essas coisas positivas, tu afugenta o negativo, uhum, e volta pro equilíbrio, pro lado positivo, né? O interessante é que eu vejo pelos ensinamentos que o Henri passa, pelas práticas dos discípulos, eu não vi até hoje, talvez até nem exista nenhuma espécie de mantra aqui dentro, algo que se repita, como por exemplo, de uma maneira semelhante fazem os católicos. Eu posso falar, eu já fui católico, tá? Por exemplo, faz um católico rezando 30, 60, 100 vezes a mesma oração. Não é assim que o Henri nos ensina. Quase como um mantra, né? O Henri nos ensina a orar, claro, oração é fundamental. Oração, aliás, olha, uma das melhores coisas que tem na vida é tu orar, levantar a cabeça pro céu e orar, né, de joelho, enfim, no teu quarto com a porta fechada, onde tu se sentir bem, né, e fazer uma oração. Isso é fundamental para quem quer ter uma vida melhor na Terra, sabe? Isso aí não é fanatismo, não, é uma coisa assim que qualquer um pode praticar, deveria praticar, né, que melhora muito, sabe, nossa vida, nosso cotidiano, nossa qualidade de vida, né? Porque Deus nos criou para usufruir, né, da vida, né? Não nos criou só para sofrer. O sofrimento é apenas uma parte da nossa existência, né? Mas existe algo além do sofrimento, que é usufruir de toda a criação, né? do universo, usufruir do universo, mas tendo com consciência através dos ensinamentos do Henri, né? Fazendo a nossa oração, fazendo uso das parábolas, como a do rebate que tu falou, entendeu? Então, o que a pessoa que está buscando uma vida melhor poderia fazer? Primeiro, buscar os ensinamentos do Henri, que ele mesmo falou.
Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou, está na Bíblia, né? Então começa por aí. E Ele mesmo falou há 2000 anos também. Muita coisa Ele tinha a nos ensinar que não podia nos dizer naquela época. Porque o ser humano não estava preparado para assimilar certos ensinamentos, entendeu? Que hoje em dia já está. Então o que eu recomendo para as pessoas, aqueles que querem, que estão passando por dificuldades, aqueles que querem uma qualidade de vida melhor, então entrem em contato com o INRI, busquem na página, nos ensinamentos do INRI, que lá vai estar, é como um manual de instrução. Então se tu conseguir botar o mais ortodoxamente possível na tua vida, não precisa botar tudo em prática, assim, não é necessário, mas o melhor possível do que tu aprender dos ensinamentos do INRI, tu vai ver que a tua vida vai começar a caminhar sempre para o melhor, sabe? Tu vai viver feliz na Terra. Pode-se dizer que tu vai alcançar um estágio que tu, sabe, assim, de felicidade, de paz, enfim. Tu vai conseguir vencer todos os obstáculos que tu tem na tua vida. Aproveitar então, já fica a dica para vocês, pessoal. Nós falamos aqui, citamos, por exemplo, a parábola do rebate, que é um dos ensinamentos do INRI Cristo em forma de parábola, que o discípulo Carinos coloca em prática sabiamente todos os dias, pelo menos isso é o que eu vejo e o faz muito bem. Eu procuro lembrar disso, colocar isso em prática na minha vida. Então, as parábolas do INRI Cristo são uma série de parábolas, ele não tem apenas uma, duas, três. Também serão tema das nossas discussões aqui de quartas-feiras, tá? Com a participação de vocês através do chat. Então seria muito bacana se vocês assistissem para poder colocar esses conceitos em prática no dia a dia, tá? Lembrando que um dos nossos principais intuitos com essas transmissões não é fazer obrigatoriamente alguém acreditar no Henrique Cristo, e sim levar até vocês um pouco do que ele nos ensina para que vocês possam usufruir disso no dia a dia, na vida de vocês, na vida familiar em casa, no trabalho, no relacionamento com filhos, cônjuge, esposa, marido, certo? Então fica aqui a dica, lembrando mais uma vez que esse tipo de transmissão, né, das parábolas do Henrique Cristo ocorrerá sempre às quartas-feiras, 21 horas, e também vale citar que você pode encontrar muito dessas parábolas no livro do Henrique Cristo, livro Despertador, certo? E também pode encontrar esse material no site oficial, que é o www.henricristo.org.br, certo? Carinos, aqui na SOST, quais são as suas principais atividades? Bom, a principal eu sou porteiro oficial, né? Sim. Essa é a minha principal função. Eu abro o portão para as pessoas que vêm encontrar com mim pessoalmente, né? Esse certo. Meu papel principal. Mas tirando isso, eu sou um pau para toda obra. Se precisar pegar uma espátula e descascar um chão cheio de tinta, eu vou e faço. Eu sei que você faz também construção, não faz? Ajudo os irmãos nas construções, sabe? Eu sou leigo nessa parte de construção. Eu trabalhei na construção civil, mas como um servente de pedreiro, sabe? Sim. Então, dessa forma eu posso ajudar as pessoas, né? Com a experiência que eu tenho. Então, eu aprendo bastante com os irmãos em termos de construção, em termos de pintura, e cada dia eu estou aprendendo uma coisinha nova. Então, isso também já vai acrescentando no meu dia a dia. Eu lembro também que com a vinda de um dos amigos que o Henrique Cristo tem, que recebe eventualmente, um que é jardineiro profissional, sim. Você pegou uns toques com ele e começou a colocar isso em prática aqui dentro na SOST, não foi? Exatamente. Hoje eu já tive várias vezes cuidando dos jardins. Hoje eu já faço uma jardinagem aí que não deixa a desejar, sabe? Por causa da prática, né? Pegando os toques dos profissionais, né? O que a SOST representa para você? SOST, formalização do Reino de Deus. O que você tem estudado? Você tem lido algum material, feito algum estudo assim atualmente? Sempre, né? Estou sempre pegando material do INRI também, para sempre estar olhando e sempre estar absorvendo coisas novas e não esquecendo das antigas também, sabe? E também a gente lê outro tipo de material, né? Livros
sobre alimentação, livros sobre, enfim, né, aqueles livros, qualquer tipo de livro, sabe? Se a gente lê, sem problema, ver na televisão, qualquer programa também, entendeu? O Yin, ele é o libertador, ele explica o que é bom e o que é ruim pra gente. A gente, nós, cada um dentro de si tem que saber daí até onde ir, né, dentro das possibilidades, sabe? Todos nós temos o nosso juiz de plantão. Então, de acordo com a vontade de cada um, ele vai ler mais daquilo ali, menos disso aqui, sabe? Isso tem a ver com cada pessoa, com as diferenças, com o estilo de cada um, sabe? Tem algum livro, algum material que foi marcante para você e você gostaria de recomendar para o pessoal? O livro que vem bem a calhar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que vem acrescentar nos ensinamentos do Yin, é o livro da Cabala, sem dúvida nenhuma, né? O Poder da Cabala, né? Que vem para justificar, para mostrar, né, aquilo que o Yin há 2000 anos já vem ensinando para a humanidade, né? E até mais antigamente ainda. Então ele faz um apanhado geral dos ensinamentos do Yin e põe numa linguagem simples que qualquer ser humano pode entender, sabe? E bem verdadeira, né? Um livro bem interessante para quem estiver interessado em espiritualidade, em qualidade de vida, assim, é O Poder da Cabala. Aqui na Sost todos são vegetarianos, certo? Somos. Você já era vegetariano quando vivia lá em Florianópolis? Já. Ou se tornou? Já era? Já. Antes de conhecer o Yin, eu já tinha aderido ao vegetarianismo. Sim. O que eu acho interessante é que em diferentes níveis entre cada pessoa, mas me parece que você já tinha um nível de sintonia muito de médio, quem sou eu para definir, mas o que me parece que você tinha um nível de sintonia já com o Henrique Cristo e com as coisas que são relacionadas aos seus ensinamentos. Por exemplo, uma sintonia com a natureza, um equilíbrio, uma paz interior, uma alimentação já equilibrada. Sim. Morava numa ilha, né? Então eu vivia em contato com a natureza. Essa era a minha prioridade, era cuidar de mim, me alimentar bem. Como eu te disse, usufruir, viver a vida da melhor forma possível. Essa sempre foi a minha prioridade, sabe? Então, eu estudava, né? Fazia universidade, curso de engenharia de produção civil, mas meu maior contato com a cidade era ir para a universidade. Depois eu morava na praia, né? Então eu voltava para a praia, trabalhava na praia, então tomava banho de mar todo dia, andava descalço todo dia na praia, vivia sem camisa, assim, praticamente sempre que podia, sabe? Tomava banho de sol, enfim, minha prioridade sempre foi essa, viver integrado na natureza. E acredito que sempre vai ser essa também, não vejo outra coisa na minha vida, uma coisa melhor para mim do que viver em sintonia com a Mãe Natureza. Mas principalmente com o Pai Deus, botando os ensinamentos do Yin em prática, sabe? E daí até essa harmonia com a Mãe Natureza, isso tudo vem por acréscimo também. Se tu botar os ensinamentos do Yin em prática, sabe? Porque se tu não botar, a própria natureza ela pode ser maléfica para ti, né? Porque daí tu vai estar podendo te exceder em alguns lados, daí a Mãe Natureza, ela nos castiga, sim, existem as podas, né? Através das enfermidades, através de, enfim, a Mãe Natureza, todo mundo sabe, né? Ela às vezes nos castiga quando a gente está nos desequilibrando. Isso para a gente poder voltar para o caminho reto, para o caminho da verdade, para o equilíbrio. Que daí a gente só encontra dentro dos ensinamentos do Yin, né? Parece que a natureza nos castiga automaticamente quando a gente come demais, ou de menos, ou se expõe demais ao sol, ou de menos. Exato. Qualquer dor que tu sente, qualquer dor, aquilo ali é um excesso que tu cometeste, entendeu? Então é uma espécie de desequilíbrio e é uma espécie de castigo também. A dor, vem dor em forma de dor física, entendeu? Então é nesse ponto que eu quero dizer, mas se tu
E aí é que entra, se tu botar os ensinamentos do INRI em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, daí toda essa harmonia que tu fala, tudo isso vem por acréscimo, sabe? A harmonia, o Isso, o equilíbrio, a paz, tudo isso vem por acréscimo, a felicidade. Né? O INRI mesmo há 2 mil anos falou, eu gosto muito desse ensinamento, para mim é o primeiro ensinamento, não é o maior. O maior dos ensinamentos é amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior de todos os ensinamentos, para mim, na minha opinião. Agora, também existe aquele que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O restante você será dado por acréscimo. Ou seja, o reino de Deus, a paz, né, os ensinamentos do INRI. O reino de Deus é o INRI. Ele é o reino de Deus. Então, através dos ensinamentos do INRI, todo o restante vem por acréscimo, inclusive esse maior de todos, que é amar Deus, conseguir amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Que daí, conseguindo botar isso em prática na tua vida, daí tu vai viver. Não é uma coisa muito simples, assim tão simples, né? Mas é uma coisa que a gente conquista com o tempo, né? Vamos lapidando as nossas falhas no decorrer do nosso tempo e conseguimos botar isso na nossa vida da melhor forma possível, sabe? Daí, a partir disso, não tem como piorar a nossa vida só vai melhorar, né? E é para isso, na minha opinião, que nós estamos na Terra, para viver bem, sabe? Viver feliz, para ser feliz. Tem algum fato marcante da sua vida que você lembra para contar pra gente? Marcante na minha vida são... Mesmo como discípulo ou fora, fica a seu critério. Tá aqui com o INRI, né? O INRI é muito marcante na minha vida. Pra mim, o INRI é a coisa mais marcante na minha vida. Ele... Sempre que a imagem dele, pra mim, é muito marcante. A personalidade, né? Até as broncas que a gente leva do INRI, pra mim, é muito marcante. Mas não só as broncas, às vezes um momento de amizade que a gente tem, pode ser até em torno, às vezes, de uma mesa de sinuca, né? Pode ser conversando ali no jardim, sabe? Sei lá, alguma palavra na hora certa. São as coisas que mais me marcam, sabe? As coisas que me deixam mais emocionado, sabe? Uma palavra que o INRI nos dá na hora certa, assim, que nos dá aconchego, sabe? Que nos dá, assim, razão para existir, sabe? São, digamos, coisas do dia a dia, pequenas e valiosas. Sim, exatamente. Às vezes é uma palavra que o INRI nos fala que tem um valor, assim, inimaginável, sabe? Uma palavra que teve muita profundidade, que ele te olhou no olho para falar. Isso, que ele olha no olho e que a gente chega a ficar emocionado, sabe? A gente sente que é uma coisa transcendental. Então é isso que mais marca a minha vida, é isso. São esses pequenos momentos, sabe? Aqui convivendo com o INRI, né? E o convívio também com os irmãos, isso é bom demais. Não tem coisa melhor para mim, não tem, sabe? Então, mas principalmente quando o INRI nos dá uma palavra assim que vem bem-vinda na hora certa, sabe? Isso para mim me emociona muito. É o principal. Quais são as suas expectativas para esse ano que está começando agora? Esse ano é o ano da prosperidade, então eu espero prosperidade para o reino de Deus, com certeza. Espero que Deus nos abençoe, que a gente, né, trabalhou bastante, ralamos bastante para chegar até aqui, né, passando por muita dificuldade mesmo. Para chegar aqui não é coisa que foi tão fácil assim, muita gente pode pensar, não estou julgando ninguém, mas graças a Deus conseguimos chegar nesse ano que é o ano da prosperidade, né? Então esse ano a gente vai continuar trabalhando, claro, cada vez mais, mas já sabendo que é um ano positivo, sabe? Que já passou muito daquelas coisas, o mais difícil, vamos dizer, já assim, pra gente passou. Agora a gente vai poder colher um pouco desses frutos, dessas sementes que a gente plantou, sabe? Então eu espero isso, colher essas sementes que a gente pôde plantar. Se você pudesse mudar alguma coisa lá no mundo, o que é que você mudaria?
O mundo não tem o que mudar, sabe? Ele faz parte de um todo que está certo. Porque as pessoas, aqueles que puderem enxergar uma luz diferente no INRI, essas eu aconselharia que se aprofundasse, sabe, nos ensinamentos do INRI, lesse a história do INRI, né, e viesse aqui conhecer o INRI pessoalmente. É o que eu tenho para dizer, porque tudo que acontece lá no mundo, inclusive, faz parte de um todo que está certo, sabe? Então não tem o que mudar, a natureza é perfeita, querendo ou não. Como é que tu vai dizer que a explosão de um vulcão é uma coisa que está errada? Mesmo causando o dano que ela causa. Mas é certo, é a natureza, não é? Como então, um todo. Exatamente, faz parte de um todo que está certo. Então não tem o que mudar, o que tem que mudar é o interior do ser humano, sabe? E só através dos ensinamentos do INRI. É que você tocou num ponto... pode evoluir e conseguir enxergar essas coisas, sabe? É que esse ponto faz todo mundo pensar. Por exemplo, as pessoas se perguntam como eu posso considerar um tsunami como parte de um todo que está certo? Como eu posso considerar a miséria do indivíduo X, Y ou de um pedinte na rua como parte de um todo que está certo? Muitas pessoas não conseguem entender que todo seria esse. Vou te tentar então assim passar uma coisa simples de te entender. Bom, a tua casa, por exemplo, tem a tua casa, certo? E o teu chão está sujo, tu não limpou. Tu fez bastante sujeira lá, dia após dia fazendo sujeira e não limpou, certo? Encheu de barata, encheu de formiga, encheu de cheio, certo? Uma hora tu decide ir lá e passar uma vassoura, certo? Claro, aquelas insetos, aquelas aranhas, aquelas formigas, tu vai enxotar da tua casa, não vai? É a mesma coisa na mãe natureza. O ser humano vai poluindo as praias, vai jogando lixo lá, não é para jogar lixo. A mãe natureza permite, Deus permite que aconteça essas coisas. Só que depois vem a hora da faxina. Então, como que a gente vai poder se equilibrar para não estar ali no meio daquela situação quando vinha a vassoura da mãe natureza? Através dos ensinamentos do INRI, que daí a gente pode se equilibrar e daí não estar à mercê dessa limpeza, que é natural. De tempos em tempos a mãe natureza se dá uma limpada, acontece uma enchente por aí, porque ela quer voltar a ser o que ela é, ela quer se expandir, quer voltar ao normal, sabe? Que é uma casa limpa, não é? Então eu vejo dessa forma, entendeu? Que é uma limpeza. Então o ser humano ele tem que estar distante, né? Poder se afastar, se ele puder, dessas catástrofes, ou seja, botando Deus em primeiro lugar, que daí Deus, através da voz da consciência, vai poder conduzir ele e afastar ele dos perigos, sabe? Mas quem não está, né, assim, firme, equilibrado, esse daí pode estar à mercê de uma vassourada dessa, né? Que é um tsunami, que é um terremoto, enfim, né? Eu acho que é dessa forma, né? O que tu acha? Tu acha que ficou bem explicado? Eu acho que essa explicação da faxina em casa e da vassourada foi tão fácil de entender quanto engraçado. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo dessa forma. Claro, né? Posso estar errado, mas eu vejo assim, sabe? Algumas coisas são mais naturais do que parecem, né? Ação e reação. Exatamente, a base de toda lei é ação e reação. Né? Então a gente tem que saber disso e se equilibrar, poder fazer só ações positivas, né? Daí a reação vai ser sempre positiva, mais e mais. Bacana. Tem um bloco aqui que ele é justamente por ser rápido, a gente chama de jogo rápido. Sim. Então eu vou te fazer algumas perguntas e o desafio é a gente responder com uma palavra, dar uma resposta sucinta. O seu jeito de ser? Paciente. Um lugar? Soust. Uma música? Ben Harper, Diamonds in the Inside. Conhece Ben Harper?
Ben Harper, eu conheço, mas não lembro de qual. O nome da música é Diamonds on the Inside, que quer dizer diamantes no interior, diamantes internos. Eu vou ouvir, terminando aqui, já vou. Vai ter na internet, para quem quiser acessar, do Ben Harper, né, um cantor norte-americano, e Diamonds on the Inside, diamantes no interior. Bacana. Um livro? Despertador, sem dúvida. Todos eles, né, todas as partes, do 1 até o 3. Que você pode saber mais a respeito desse livro no site www.henricristo.org.br. Um filme? Filme, eu diria Horizonte Perdido. Uma cor? Branco, sem dúvida nenhuma. Um desejo? Paz. E o que é Deus para você? Tudo. Pra gente finalizar, Carlinhos, deixa um recado pro pessoal que está assistindo a gente. Pois é, eu vou frisar mais uma vez o recado que eu já venho dando, né, toda a entrevista, que é aqueles que puderem, né, tiverem a oportunidade de acessar a página do INRI, ler as questões, né, e botar em prática os ensinamentos do INRI o melhor possível nas suas vidas, né? Esse é o meu recado. E eu vou aproveitar para fazer mais um agradecimento ao discípulo Carlinhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação. Eu que agradeço. É um prazer ter um bate-papo com ele, poder ouvi-lo. É ao mesmo tempo um momento de descontração para a gente, de aprendizado para mim, que não sou discípulo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Carlinhos, mais um dos discípulos do Henri Cristo, que trabalha aqui na SOST. Nos vemos então no sábado, mais uma vez às 21 horas, entrevista ao vivo com o Henri Cristo, certo? Então por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Só queria dar uma ressalva, poderia falar só, claro. Só para dizer que a gente trabalha, mas o nosso serviço é voluntário, né? Nós não somos remunerados, então é por amor à causa divina, né? Não é, sabe, nós não somos mercenários, então é isso aí, é por amor mesmo, por vocação. Bacana frisar, gente. A SOST é uma instituição religiosa absolutamente sem fins lucrativos, certo? Tendo interesse, comunique-se com a SOST para obter mais informações de como conhecer a instituição, como conhecer o Henri Cristo, certo? Entre no site mais uma vez, vale a pena dar uma clicada lá agora no final da nossa entrevista e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Sábado, às 9 horas. Tchau, tchau. Tchau.